A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meus irmãos amados, louvado seja Deus por mais um dia abençoado no qual estamos iniciando na presença santíssima do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor fique conosco no decorrer deste dia e eternamente em nossas vidas. Hoje iremos meditar no capítulo de número 33 de Gênesis, né, onde tem o título que vai dizer o encontro de Esaú e Jacó. Vamos orar para estarmos meditando na palavra do Senhor. Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, grande e poderoso é o Senhor. Obrigada, Pai, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, pela vossa santíssima presença na minha vida, na vida de cada um dos irmãos, em meio à nossa família, pela vossa santíssima bondade, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigada, Pai, por tanto amor, que o Senhor venha a nos abençoar. Espírito Santo de Deus nos revela, nos dá entendimento sobre as vossas santíssimas e sagradas Escrituras. Fica conosco, Paizinho amado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos ver aqui, né? Vai dizer o encontro de Esaú e Jacó. E levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Leia e a seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou-o, e choraram. Depois levantou seus olhos e viu as mulheres e os meninos, e disse: Quem são estes? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Leia com seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegou José e Raquel, e inclinaram-se. E disse a Esaú: De que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: Para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tens. Então disse Jacó: Não se agora tenho achado graça em teus olhos. Peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te, a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo, e estou com ele até que a tomou. E disse: Caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém ele lhe disse: Meu senhor, sabe que estes filhos são tenros e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as fadigarem, somente um dia todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor diante da face de seu servo, e eu irei como guia, pouco a pouco, conforme ao passo do gado que está diante da minha face, e conforme ao passo dos meninos que chegue a meu senhor e Seir. E Esaú disse: Deixarei logo contigo desta gente que está comigo. E ele disse: Para que isso? Basta que eu ache graça aos olhos de meu senhor. Assim tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado, por isso chamou o nome daquele lugar Sucote. Jacó chega a Siquém e levanta um altar. E chegou Jacó salvo à cidade de Siquém, e está na terra de Canaã. A cidade de Siquém que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã.
e fez o seu assento diante da cidade, e comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda, da mão dos filhos de Emor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar e chamou Deus, o Deus de Israel. Louvado seja Deus. Somente até aqui, meus irmãos, 20 versículo, capítulo menos, né, extenso. Podemos ver aqui, né, o agir de Deus, como o nosso Deus é lindo e age, né, de uma maneira, né, que aos homens é difícil de compreender, né? O Senhor, ele aplaca, né, o furor, a ira do nosso inimigo, né? Podemos ver aqui que Esaú teve seu coração quebrantado, né, pelo nosso Deus. Quando viu seu irmão, então ele foi correr, né, ao encontro dele e se lançar no pescoço do seu irmão, beijá-lo, né? Por tanto tempo que eles estavam separados ali, e ele, quando saiu, ele saiu de lá praticamente fugido, né, pela ira do seu irmão contra ele, devido ao engano que ele cometeu, né, várias vezes contra o seu irmão Esaú. E ao voltar, ele estava com medo, né, desse encontro, mas o Senhor já tinha preparado tudo. Então eu quero dizer nesta manhã que Deus é Deus que prepara encontros, né? Que Deus é Deus que aplaca, né, que acaba com o furor do inimigo. Que Deus é Deus de paz, é Deus de amor, né? Mas também, né, é sim Deus de guerra, é Deus que dá vitória aos seus filhos, né? Aqueles que o buscam, né? E ele diz aqui, né, que vê como se tivesse visto o rosto de Deus, né, através do seu irmão. Então, ali teve a mão de Deus ali sobre aquele encontro, já estava tudo preparado, né? Deus preparou todas as coisas, né, cada passo dele, e ele foi fiel, né? Quando chegou ali em Siquém, ele logo tratou de preparar um altar, né, ao Senhor, e chamou o Deus, né? E chamou Deus, o Deus de Israel. Que lindo, né? O coração desse homem, o coração de Jacó, um coração grato ao nosso Deus Todo-Poderoso por tudo que ele faz, né, por nós. Devemos ser assim como ele, aprender, né, com a história de Jacó, que onde a gente chegue, a gente levante um altar, né, no nosso coração para o nosso Deus Todo-Poderoso, né, o Deus de Israel, né? Deus, o Deus de Israel, que seja assim conosco também. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, né? Nesta caminhada, assim como ele guardou a caminhada de Jacó, né? Que ele guarde também a nossa caminhada, pois não é fácil, mas o nosso Deus, ele é fiel para conosco, né? E para com a sua palavra, o nosso Deus, ele é fiel. E a palavra de nosso Deus não passa sem se cumprir, né? O nosso Deus, ele zela pela sua palavra. E nosso Jesus breve virá buscar, né, um povo santo, uma igreja santa, que possamos trilhar cada vez mais os caminhos do nosso Deus. Vamos orar em nome do Senhor Jesus, agradecendo, né, pela bênção de mais um capítulo lido, né? E que o Senhor fique conosco neste dia. Se o nosso bom Deus nos permitir, todos os dias estaremos aqui, né, lendo um capítulo assim até Apocalipse, se assim for da vontade do nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, grande e poderoso é o Senhor. Obrigada, Pai, por este momento abençoado, o qual o Senhor nos presenteou para estarmos meditando na vossa santíssima palavra. Como é bom, Pai, saber que temos o Senhor a todo momento a nos guardar, nos proteger no nosso caminhar. Paizinho amado, fica conosco, assim como o Senhor foi com Jacó, com Israel, né? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja na caminhada. Vem, Pai amado, nos batiza com o vosso Espírito Santo e com fogo. Renova o batismo, Senhor, de todos aqueles que já são batizados. Nos dá cada vez mais a presença do vosso Espírito Santo, meu Deus, pois é Ele que nos conduz, que nos faz acertar o que erramos, que nos faz sentir cada vez mais a presença do Senhor, nosso Deus, em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe
hoje e eternamente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória eternamente. Amém. Que todos fiquemos na paz daquele que tudo pode, na paz do Deus Todo-Poderoso. Todos tenhamos um dia abençoado. A paz de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.